Ontem, antes de dormir, eu tava, me preparando pra dormir e me veio uma coisa na cabeça que eu lembrei de um livro que eu li reta final de 2023 e concluí no comecinho de 2024. Então faz aí um ano e pouquinho que é esse livro aqui, ó, Princípios, do Ray Dalio. Ele é um livro grande, a espessura dele aqui, ó, tem, deixa eu ver, quase 600 páginas. É um livro denso e ele conta um pouco da história do autor, que é o Ray, e a criação da sua empresa, que é a The Bridgewater Company. Se não me engano, acho que é esse o nome. Faz tempo que eu li, então dá um desconto. Por que eu resolvi trazer um pouco do que me despertou nesse livro ontem, antes de dormir? Eu tenho diversas anotações e marcações aqui, grifado e tudo mais, mas o que me chamou muita atenção é que eu queria reler algumas dessas anotações. Porque quando eu li esse livro, e eu vou contar um pouco da história de como eu li a primeira vez ele quando eu estava na faculdade. Isso aí, final de 17, se eu não me engano, final de faculdade. E eu li ele de trás pra frente. Ele é dividido em 3 partes, parte 1, parte 2 e parte 3. Eu comecei a ler na parte 3. E o nome já diz, princípios. E na parte 3 ele trata princípios de trabalho. Então, como eu estava na reta final de faculdade, prestes ali a entrar no mercado de trabalho de fato, queria me destacar de alguma forma, então resolvi começar pela parte de trás e não foi muito proveitoso, porque na época eu era muito imaturo. Quando eu li esse livro novamente, eu li a parte 1 e a parte 2, eu classifiquei ele nas minhas leituras como um livro que mudou a minha vida de fato. Mudou a minha percepção de algumas coisas e acho que por isso que eu fiquei com vontade de reler. Pelo fato de ter mudado a minha visão da própria realidade, de como enxergar o mundo a partir dessa leitura, eu comecei a vivenciar muito isso, comecei a aplicar muito os conceitos que eu vi aqui. E hoje eu sou defensor de algum desses princípios que eu li aqui. Então eu não vou tomar, não vou explicar do que se trata o livro e tudo mais, eu quero trazer um pouco do que eu aplico de verdade na minha vida e o porquê que eu gosto tanto desse livro. A parte 1 conta um pouco da história do autor, do surgimento da empresa e tudo mais. A parte 2 ele traz os princípios de vida dele. E a parte 3 ele traz os princípios de trabalho. Só que nessa parte 2, o primeiro princípio que ele coloca é aceite a realidade e lide com ela. Nossa, daria para fazer um vídeo de meia hora só sobre esse assunto, porque isso é algo que eu aplico de fato na minha vida. Aceitar a realidade e lidar com ela pode parecer simples, mas se você parar para pensar, a gente sempre imagina algo que não é real, por enquanto. A gente sempre imagina uma realidade paralela que a gente gostaria que fosse. Por exemplo, eu treino na academia há algum tempo e eu gostaria de ser mais magro, talvez mais musculoso, enfim. Mas essa não é a realidade. Se eu ficar preso àquela utopia de que eu gostaria de ser, eu às vezes perco a oportunidade de fazer isso acontecer de fato. Então, é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que eu converso, para as pessoas mais próximas a mim, que aceitar a realidade como ela é de fato, coloca a gente numa posição de, já que é assim, o que eu posso fazer diferente nessa realidade? E não como eu gostaria que fosse ficar algo muito na imaginação. E aceitar de fato e lidar com essa realidade permite com que eu tenha ações mais rápidas e mais efetivas. Eu entendo que a realidade ela é dura, ela é cruel, um monte de injustiça pelo mundo, mas ela é assim, a regra do jogo é essa. Então não tem por onde escapar.
Quando eu entendi isso, e ele traz vários insights assim, dentro desse princípio grande, ele tem vários subprincípios, né? E um deles, o primeiro, é seja um hiperrealista. Vou até ler um trechinho aqui, ó. Sonhos mais realidade mais determinação é igual uma vida de sucesso. E ele traz isso de uma maneira lógica, trazendo um contexto para que de fato, quando a gente termina de ler esse primeiro princípio, a gente de fato começa a enxergar a realidade como ela é e o que eu tenho que fazer para mudar, né? Tem vários outros pontos dentro desse princípio. Ele fala muito sobre ter a mente aberta perante a realidade. Então, tudo que é de fato real, que a gente vive nessa realidade, nesse mundo que a gente conhece, ter a mente aberta para às vezes daquilo que a gente não conhece. Existem inúmeras realidades, uma para cada pessoa. Eu posso ter uma interpretação da vida, você pode ter outra interpretação, alguém lá da China também vai ter, e cada um tem uma visão da sua realidade. A gente ter a mente aberta para outras realidades, ou seja, para outros pontos de vista, a gente consegue otimizar o nosso caminho em busca do nosso desenvolvimento. Se você vai ler esse livro aqui e por ler, você não vai gostar. Você precisa estar numa pegada de desenvolvimento, de crescimento, de autoconhecimento, porque se for ler para ler um livro maçante, você não vai gostar. Um outro ponto, cara, que isso aqui eu fui muito a fundo depois e hoje é algo que eu prezo na minha vida, pessoal, aplico na minha vida, que é dentro desse princípio da realidade, que é o princípio da dor mais reflexão é igual a progresso. Eu tenho uma anotação aqui que é muito boa, que eu escrevi, que a gente tem um superpoder. Dentre todos os animais, os mamíferos, seres vivos presentes na Terra, nós somos os únicos que têm a capacidade de refletir sobre as nossas próprias ações, sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos e canalizar isso de uma maneira a melhorar. Então, quando a gente une a dor, um momento ruim, um momento desafiador na nossa vida, com a reflexão, ou seja, parar para pensar sobre aquilo, a gente consegue aproveitar e aprender muito. E é justamente isso que ele traz. Esse capítulo aqui, essa parte do livro, é a parte que eu tenho mais anotações, porque realmente hoje eu procuro fontes de dor, procuro fontes de desconforto, que eu aplico na minha vida de desconforto intencional, de propósito, para que eu consiga acessar essa dor, ter a capacidade de refletir sobre ela e ter a capacidade de aprender. Então, uma coisa que é talvez muito clichê, pode ser que eu fale aqui e você fale, nossa, isso é óbvio, mas pode ser que não, que é o exercício físico. Exercício físico pro corpo é extremamente desconfortável, é totalmente contraditório. A gente vai lá, danifica as fibras, faz musculação, faz força, algo que o nosso corpo não quer. Nosso corpo quer manter um nível de atividade o mais básico possível. É por isso que sair da inércia, enquanto você não faz nada, fazer uma atividade física é muito sofrido. O nosso corpo resiste. Mas os meus principais aprendizados sobre lidar sob pressão, capacidade de gerir as emoções, lidar com a dor física e ao mesmo tempo mental, foi através do exercício físico e do esporte. Então hoje eu faço algumas coisas, principalmente nos exercícios, que me ajudam em outras áreas da vida. Eu tenho certeza que, por exemplo, eu faço corrida, pratico corrida, sou um amador ainda. Mas a pressão que eu tenho que suportar, às vezes de resistir uma dor física, no meu trabalho eu fico calejado pelaquela dor em suportar uma pressão no meu trabalho. Você que não consegue entender isso é porque você não conseguiu aplicar de fato. Porque, gente, isso é lindo quando isso acontece. É lindo de ver.
Então, esse ponto pra mim, eu falei, nossa, eu lembro exatamente desse trecho. E tem uma citação aqui de Jung, que ele replica, que ele fala: o homem precisa de dificuldades, elas são necessárias à saúde. E aí ele complementa, o autor, Ray: a afirmação é verdadeira, tanto em relação ao fortalecimento do corpo quanto da mente, em especial quando as pessoas confrontam a dura realidade das próprias imperfeições. Cara, eu acho isso aqui muito incrível. E eu não consegui mais desver. Depois que eu aprendi isso, eu não consegui desver mais. Vocês podem estar se perguntando, mas qual é a vantagem de estar em desconforto intenso após buscar a dor? Existem alguns estudos, eu não vou lembrar qual, mas você pode pesquisar na internet, no YouTube. Eu lembro de ter visto algum desses estudos. Que existem dois tipos de estresse. O estresse crônico, que é aquele estresse contínuo. Por exemplo, a gente associa esse estresse geralmente com uma pessoa, né? Nossa, aquela pessoa estressada, ela vive estressada. E existe o estresse agudo. O estresse agudo é como se eu tivesse doses de estresse controladas. E essas doses de estresse controladas permitem eu expandir um pouco o meu nível de desconforto. Então, vamos supor, a academia é o exemplo clássico. Você começa a treinar no primeiro mês, você fica todo dolorido, mas no segundo, naquela mesma condição do primeiro mês, você já não fica tanto. E você começa a ter mais disposição. Você melhora o seu sono, porém, você continua em desconforto. Então, aquelas doses de estresse, no caso do corpo, vão expandindo as nossas zonas de estresse, vamos colocar assim, de limite. Expande os nossos limites. Aí, quando a gente fica estressado, de fato, a gente consegue tolerar um nível maior. Então, essa é a vantagem, de fato, de buscar o desconforto intencional, que é algo que eu aplico na minha vida. Pra não ficar um vídeo, deixa eu ver, já tá com 12 minutos o vídeo, pra não ficar algo muito grande. Gente, tem muita anotação aqui, tem muito. Os princípios de vida são 5. Eu vou até ler eles aqui pra vocês. Eles são 5. Aqui. Ó, aqui tá os 5 princípios que ele fala nos princípios de vida, são 5. Aceite a realidade, que é o que eu falei pra vocês, e lide com ela. O princípio número 2, use o processo de 5 etapas para conseguir o que você quer da vida. Esse é um processo que ele sintetiza 5 passos para você resolver o que você tem que resolver. O princípio 3, que também é um princípio que eu comecei a aplicar muito, que é tenha a mente radicalmente aberta. Cara, isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. Se você tiver a capacidade de ter a mente aberta, principalmente para aquilo que você nega, para aquilo que você não acredita, cara, você está limitando muito o teu desenvolvimento. A mente aberta para qualquer situação vai fazer você aprender muito mais rápido e a enriquecer o seu conteúdo, a sua estrutura. Tá? A gente tem que ter capacidade de, às vezes, entender aquilo que a gente não gosta. Ó, o princípio número 4 é compreenda que o circuito das pessoas são bem diferentes. Esse circuito é como se fosse a parte neural mesmo. Ele fala muito de neurociência nesse capítulo.
E de maneira geral, esse princípio 4 é compreender que cada um de nós tem uma história diferente. Que a gente lida com as mesmas coisas de forma diferente. Que a gente é indivíduo diferente de todas as pessoas. Tá? Todas as pessoas são diferentes. E quando a gente consegue compreender e entender de fato que isso é uma realidade, a gente lida melhor com as outras pessoas. E o princípio número 5 é aprenda a tomar decisões de maneira eficiente. Então, não vou me alongar mais muito. Tem só um ponto que eu queria achar aqui para vocês. É que isso aqui é... sei lá. Eu fico falando desse livro, ele me encanta de verdade. Eu anotei aqui. Nesse princípio da realidade, o princípio número 1, não confunda o que você gostaria que fosse certo com o que realmente é certo. Deixa eu só abrir um negócio aqui no meu computador. Então, não confunda o que você gostaria que fosse certo com o que realmente é certo. Presta muita atenção nessa frase. Não se preocupe em ter uma boa imagem. Em vez disso, preocupe-se em conquistar seus objetivos. Você se preocupar em causar uma boa imagem, eu não digo, esse aqui eu discordo um pouco, eu acho que a gente tem que se preocupar, mas não pelas outras pessoas. Quando a gente coloca as outras pessoas, a gente meio que coloca elas em evidência. Eu faço isso para agradar aquelas pessoas, isso não. Você fica refém, às vezes, do gosto dessa pessoa. E eu acho que causar uma boa imagem é algo que eu tento trabalhar hoje, uma dificuldade minha. Não ligar para as opiniões dos outros. Então, é nisso aqui que ele quer dizer. Tá? É você não ligar para a opinião dos outros, em vez disso, preocupe-se em alcançar seus objetivos. Esse número 3 é uma parte muito técnica do livro, não vou comentar. O quarto passo aqui, o quarto tópico, não deixe a dor ficar no caminho do progresso. Ao invés disso, use a dor pro progresso. Quando a gente foca só na dor, e eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar a dor. Pelo contrário, a gente tem que sentir de fato ela. Quando eu estou correndo e vem muita dor física, às vezes dor nas pernas, o coração está batendo, eu presto atenção naquilo, eu tento viver aquilo de fato. Caralho, tá doendo. Só que esse é o caminho que está me levando a determinado objetivo. Eu canalizo essa dor, entendo que ela está ocorrendo, mas eu não deixo ela me parar, não deixo ela ficar no caminho do meu progresso. E o quinto, polêmico, mas eu concordo, não culpe ninguém além de si mesmo pelos maus resultados. Você é o único responsável, as nossas ações, no caso, as nossas ações são responsáveis pelos nossos resultados. Independente do que acontece lá fora, que não está no nosso controle, lembra da realidade, eu assumo a responsabilidade de controlar as minhas ações. Então, se eu tenho um mau resultado, eu não vou culpar lá fora. Eu vou olhar para mim. O que eu posso fazer perante aquela realidade. Esse livro, para mim, ele é um divisor de águas. E quem sabe eu traga mais conteúdos deles. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no meu canal, curta esse vídeo, envia para um amigo que já leu, ou deixa a sua opinião, se você já leu, o que você achou dele. Valeu?